do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse dia, de maneira simples e breve, nós vamos falar acerca de um tema muito importante para os nossos dias. Nós vamos falar um pouco acerca do Carnaval. Tratando-se do Carnaval como nós o conhecemos hoje, a primeira coisa a se ter em mente é que é uma festa totalmente desprovida de qualquer sentido religioso cristão. Ou seja, é uma festa que surgiu lá nos tempos antigos para celebrar a honra dos deuses pagãos. Não se tem um comum acordo acerca da origem do Carnaval, do local de origem. Mas vale ressaltar que, embora ele seja bastante difundido na cultura brasileira, o Carnaval ele não surgiu no Brasil. Alguns pesquisadores apontam o Egito como local de surgimento do Carnaval. Não com esse nome que nós conhecemos hoje, Carnaval, mas lá por volta do ano 4000 a.C., eles festejavam a deusa Ísis, uma deusa egípcia. Outros pesquisadores apontam a Grécia Antiga como local de origem do Carnaval, nas festas em honra ao deus grego Dionísio. Então poderíamos nos perguntar, se o Carnaval não surgiu no Brasil, como ele chegou até nós, até os nossos dias? Nós temos em mente que a nossa civilização ocidental, ela possui três principais pilares de formação: a religião judaico-cristã, o direito romano e a cultura e filosofia grega. O Carnaval, nesse sentido, ele se encontra incluso dentro da cultura grega. E lá, a partir do quinto período da Grécia Antiga, no período chamado de helenismo, ali quando o Império Romano invadiu o território grego, a cultura grega, por outro lado, ela se expandiu dentro do Império Romano e se expandiu aos poucos pelo Ocidente. Então, dessa forma, lá por volta da passagem do século XVI para o século XVII, o Carnaval chegou até o Brasil. E aqui nós temos acompanhado o grande processo de evolução que se tem tido. Em parte, a forma como os povos antigos viviam os festejos de Carnaval são semelhantes às formas vividas atualmente, tanto para o lado mais moderado, mais tranquilo, como também para o lado voltado mais para a promiscuidade. Eles pintavam seus corpos, usavam máscaras, se vestiam com diversas fantasias, cometiam também muitas orgias, faziam desfiles em honra aos deuses antigos, aos deuses pagãos, que eles cultuavam sempre como uma forma de agradecimento pela colheita daquele ano corrente. Na Roma Antiga, eles tinham o costume de beber bastante vinho e comer bastante carne, até chegarem ao ponto de vomitarem tudo e logo em seguida depois continuavam comendo e bebendo até o limite de seus corpos. Por outro lado, também havia a parte mais moderada, onde eles faziam desfiles de carros alegóricos, que se deu até origem aos desfiles que nós conhecemos hoje, sobretudo no eixo Rio-São Paulo. Faziam corridas de cavalo, guerra de confetes pelas ruas e tantas outras coisas mais tranquilas. Como vimos, o Carnaval ele possui suas origens antes da era cristã. Surgiu lá no paganismo da Idade Antiga e se espalhou pelo mundo por se encontrar enraizado na cultura grega que se expandiu por todo o Ocidente. A igreja ela não buscou acabar com essa festa, porém sempre buscou ensinar aos homens a necessidade de moderação e conscientizá-los da sua frágil condição, que requer um grande esforço para resistir às diversas tentações que cercam a vida dos seres humanos. Dessa forma, lá por volta do século VI, a igreja estabeleceu a festa do Carnaval antes do domingo de Páscoa,
por volta de 47 dias antes do domingo da Páscoa. Isso porque na Roma Antiga costumavam celebrar a festa do Carnaval por volta do mês de dezembro, celebrando a festa do deus romano antigo Saturno. Então, dessa forma, entre o Carnaval e a festa do domingo de Páscoa, existe um período que nós conhecemos bem, que é a Quaresma, que é um período de penitência, de conversão e de purificação de vida. Após esses dias de festejo pagão do Carnaval, os homens eram chamados e continuam sendo chamados a um período de conversão e de purificação de todas aquelas práticas pecaminosas que viviam. E nesse sentido surgiu o nome então de Carnaval, que hoje nós conhecemos como Festa da Carne, mas surgiu lá no século VI por quê? Na Quaresma nós fazemos abstinência de carne, então como não havia como eles conservar toda a carne que tinha, eles consumiam durante esses festejos, e aí surgiu o nome, a expressão do latim, carnaval, que nós conhecemos hoje, que é adeus à carne, é se despedir da carne, abster-se da carne durante esse período da Quaresma. Hoje, como nós conhecemos, é o popular carnaval, festa da carne. Não a carne enquanto alimento, mas festa da carne enquanto paixões, enquanto depravação, enquanto pecado. Então, a visão da igreja em relação ao carnaval pagão é de que é uma festa que compromete seriamente a salvação dos homens que livremente se dispõem a viver esse período de pecado, de tantos excessos, sem moderação e se esquecendo sobretudo do Deus que criou o ser humano e do Deus que o sustenta a cada dia. Então, o carnaval se encerra na quarta-feira de cinzas, recordando aquela passagem do Gênesis, no capítulo 3. Lembra-te que do pó viestes e que ao pó retornarás. A primeira coisa que nós, cristãos, católicos, precisamos ter em mente é que nós somos cercados por uma realidade espiritual. Por ela ser espiritual, nós não conseguimos enxergá-la. Porém, o fato de nós não conseguirmos enxergá-la não quer dizer que ela não exista. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal. Portanto, nós somos cercados por uma realidade espiritual que envolve muito as forças malignas. E dentro do período do Carnaval, essas forças se encontram muito manifestas em nosso meio. Mas alguém movido por uma boa vontade pode pensar consigo mesma: eu vou para a festa de Carnaval, mas vou somente no intuito de me divertir, sem querer fazer nada de errado. E de fato existem pessoas bem intencionadas assim. Porém, Santo Afonso Maria de Ligório diz a seguinte frase: se expor a uma ocasião de pecado mortal, quando essa ocasião pode ser evitada, já é cometer o pecado mortal da imprudência, porque é a partir da imprudência que o homem pode ser conduzido à prática do pecado. Então, de que forma nós, enquanto cristãos, católicos, sobretudo os jovens, podem aproveitar os festejos de Carnaval, os festejos desse período, melhor dizendo? A Igreja, na sua rica diversidade espiritual, sempre nos oferece diversas possibilidades: retiros, encontros, acampamentos, shows e tantas outras variedades. Mas daí podemos dizer, mas é diferente a forma de aproveitar o Carnaval dentro da Igreja e aproveitar o Carnaval com aquilo que o mundo nos oferece. E graças a Deus é diferente, né? Não tem como ser compatível as formas de se festejar dentro da Igreja e as formas de se festejar no mundo. O cristão não pode andar de mãos dadas com as práticas mundanas. Lá no livro do Apocalipse diz: ou quente ou frio, morno eu lhe vomito. Então, dessa forma, nós precisamos ter sempre em mente essa certeza.
ou Deus ou o mundo. Nós não podemos querer abraçar as duas coisas ao mesmo tempo, porque senão iremos colocar em risco a salvação de nossas almas e, de certa forma, também a salvação de outras almas que dependem do nosso testemunho para que um dia possam fazer a mesma experiência de fé que outrora nós fizemos e que essa mesma experiência move as nossas vidas. Então peçamos sempre a Deus e a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós para que aos poucos nós possamos ser mais fiéis e perseverantes no caminho de Cristo e nos ensinamentos da Igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.